Sejam bem-vindos à disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. Para facilitar ainda mais a programação de autômatos, iremos considerar mais uma variação da definição de autômatos finitos não determinísticos, agora incluindo a possibilidade de realizar transições sobre o símbolo epsilon, ou seja, o string vazio. Tal recurso não irá expandir a classe de linguagens que podem ser aceitas por autômatos finitos, ou seja, existirá uma equivalência entre um autômato finito não determinístico com transições vazias e o autômato finito determinístico. Bem, formalmente, o nosso autômato finito não determinístico com transições vazias ele é definido pela seguinte tupla: um conjunto finito de estados, um conjunto finito de entradas, um estado inicial e uma função de aceitação. E, por fim, uma função de transição que toma um estado, uma entrada ou agora o caractere vazio, ou seja, o símbolo vazio, epsilon, e retorna os estados resultantes dessa transição. Notem que a diferença reside de um autômato finito não determinístico com transições vazias, reside tão somente em permitir que na minha entrada eu tenha um elemento do alfabeto ou o caractere vazio. Ou seja, a nossa função de transição ela vai tomar como argumento um estado e uma entrada ou símbolo vazio, e vai retornar o conjunto de estados que são resultados dessa transição a partir do estado e do símbolo ou caractere vazio. Para entendermos esse conceito, precisamos observar que se eu eventualmente estou no estado Q0 e tenho uma transição epsilon, significa dizer que mesmo sem ler nenhuma entrada da minha palavra, eu posso estar também no estado Q1. E notem que se eventualmente eu estou no estado Q1 e sem ler nenhuma entrada, eu posso ir para o estado Q4. E do Q4, eu também posso ter uma transição sem ler nenhuma entrada e ir para o estado Q5. Da mesma forma, se eu estou em Q2, eu posso ir para o Q2. Q0, eu posso ir para o Q2. Ou seja, agora, se eu tomasse Q0 como estado inicial, sem que eu faça nenhuma leitura da entrada da minha palavra, eu posso estar em qualquer um desses estados, ou Q0, ou Q1, ou Q2, ou Q4, ou Q5. Portanto, precisaremos definir, antes do conceito da nossa função de transição estendida, o conceito de epsilon fechamento de um dado estado Q. Ou seja, definiremos S de epsilon de Q como o epsilon fechamento do estado Q, definido indutivamente da seguinte forma. Bem, o estado Q ele pertence ao S de epsilon de Q, porque o Q é de onde ele parte, né? Ou seja, eu vou pegar todas as transições de Q que tem o epsilon e vou colocar isso tudo em um conjunto só. Tá? Então, o caso mais simples, o caso básico, é que o próprio Q está nesse conjunto, certo? E depois eu tenho o meu caso indutivo, que diz, se um dado estado P pertence a S de epsilon de Q e existe uma transição a partir de P de epsilon, né? Então, o conjunto resultante a partir dessa transição de epsilon no estado P também estará no meu conjunto S de epsilon de Q. Ou seja, o resultado da minha transição a partir do estado P com epsilon, ou seja, a função de transição de estados, todos os estados alcançados a partir desse estarão em S de epsilon de Q. Vamos ver isso formalmente, né? Então, suponha que eu queira construir o S de epsilon do estado Q0, tá certo? Eu quero construir esse conjunto.
Bem, inicialmente, pelo nosso caso base, né, a gente tem o quê? Que o Q0, né, pertence ao S de epsilon de Q0. Ou seja, o Q0 está aqui dentro, certo? Eu tenho ainda, né, a partir de Q0, existem transições epsilon a partir de Q0. Essas transições, são duas transições possíveis, né, vão me levar ou ao estado Q1 ou ao estado Q2. Ou seja, isso aqui retorna quem? O estado Q1 e Q2. Então, pelo nosso caso indutivo, o Q0, né, pertence a S de epsilon de Q0 e eu tenho uma transição a partir de Q0 de epsilon, que resulta no conjunto Q1 e Q2. Isso significa dizer que Q1 e Q2 farão parte do meu conjunto S de Q0. S de epsilon de Q0. Né? E aí eu continuo a minha definição. Ora, eu já sei que Q1 pertence a S de epsilon de Q0, porque eu acabei de definir ele anteriormente, certo? E sei também que existe uma transição de Q1 com epsilon, né? De Q1 com epsilon, que me retorna quem? O conjunto que tem Q4. Ora, então todos os elementos desse conjunto vão pertencer ao meu conjunto S de epsilon de Q0. Então, Q4 pertence a esse conjunto. Né? Bem, da mesma forma, eu sei que Q2 pertence a S de epsilon de Q0. Eu pergunto, tem alguma transição a partir de Q2 com epsilon? Não. Portanto, eu não preciso adicionar mais nada ali no meu conjunto. Mas eu ainda tenho que olhar o meu estado Q4. Ou seja, eu sei que Q4 pertence a S de epsilon de Q0. E sei que Q4 existe uma transição de Q4 com a epsilon, que me retorna o conjunto que tem Q5, né? Portanto, o Q5 também pertence ao S de epsilon de Q0. E, por fim, o Q5 não tem nenhuma transição a partir de Q5 com epsilon, portanto, isso retornaria vazio, e esse seria o meu conjunto inteiro. Ou seja, S de epsilon de Q0 são os estados Q0, Q1, Q2, Q4, Q5, como a gente tinha dito intuitivamente. Bem, vejamos agora um exemplo de um autômato finito não determinístico para reconhecer um número real, um número do tipo float. Um número do tipo float pode ser positivo, ter uma sequência de números, né, de dígitos, depois um ponto e depois outra sequência de dígitos. Aqui um exemplo. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, menos 13,4, ou eventualmente eu posso nem colocar o símbolo de mais ou menos, eu posso simplesmente colocar 25,3. Tá? Então, aqui, né, nós temos um autômato finito não determinístico que começa no estado inicial Q0, tá certo? No início, ele pode ler ou um símbolo de mais ou um símbolo de menos, ou pode não ter nenhum desses caracteres na entrada. E aí eu faço uma transição vazia, tá? Bem, se eu estou em Q0 e leio mais ou menos, ou não leio nada, eu vou para o estado Q1. Nesse estado Q1, eu posso ler um conjunto de dígitos, né? Mas eu tenho que ter pelo menos um dígito antes. Depois, eu atingo um estado Q2, né?
que leu todas as entradas, né, de dígitos antes de um ponto, né? Eu leio depois o ponto, certo? E depois vou ler, né, vários dígitos, né? Tendo pelo menos um dígito, né? Posso ler vários ou posso ler um. E aí chego num estado de aceitação. Lembrando, né, nossa definição, quem é o S de epsilon de Q0? Quem é o S de epsilon de Q0? Ou seja, quem é o conjunto de estados a partir do Q0 que tem transições vazias a partir dele? Isso significa, como se a gente falasse, o seguinte: são todos os estados que eu alcanço sem ler nenhuma entrada, ou seja, eles estão na mesma condição, né? Se vocês olharem, né, o próprio Q0 está lá, né, por definição, mas a gente tem quem também? O Q1, porque eu tenho a transição a partir de epsilon de Q0, né? Ou seja, Q1, tá? E do Q1 eu não tenho mais nenhuma transição a partir de epsilon, certo? Né? Então, por que o Q1 está lá? Porque a transição de epsilon, né, de Q0 com epsilon retorna o conjunto que tem quem? Q1. Certo? E aí o Q1 vem para cá. Se tivesse mais de um elemento aqui, ele também estaria nesse conjunto aqui. Tá? Espero que tenha ficado claro o conceito. Bem, agora sim podemos definir a nossa função de transição estendida. Lembrando, o que era a função de transição estendida? Era uma função que, ao invés de computar uma entrada ou a palavra vazia, agora vai computar uma palavra a partir de um estado. Ou seja, uma função que recebe um estado, uma palavra e retorna quais são os estados resultados a partir desta computação. Lembrando, em um autômato finito não determinístico, nós tínhamos, né, no não determinístico, nós tínhamos um estado Q, né, na nossa definição recursiva, tínhamos o epsilon, né, a função recursiva, né, o delta barra de n de Q de epsilon. Isso aqui retornava quem? O nosso conjunto unitário, que era o próprio estado Q. E já o caso recursivo, ou seja, Q de XA, ele fazia o quê? Primeiramente, a gente computava a nossa função para x. Isso aqui retornava um conjunto de estados. E para cada estado pertencente a esse conjunto, o que a gente fazia? Chamava a nossa transição em N de P com A. E aí, todos esses conjuntos a gente fazia a união. Essa era a nossa definição de um autômato finito não determinístico. Mas notem que agora a gente permite, né, que um dado estado possa fazer a transição a partir do epsilon. Ou seja, eu não tenho mais só um estado propriamente. Né? Eu posso vir a ter o quê? Um conjunto de estados que são acessíveis a partir de quê? A partir da nossa função, da nossa definição de epsilon fechamento. Certo? Então, a nossa definição formal é a seguinte: ora, se eu quero computar, né, a transição estendida, ou seja, a nossa função de computação, no estado Q, lendo epsilon, né, aqui eu vou retornar quem? Todo mundo que é alcançável a partir de Q com transição vazia, ou seja, a nossa S de E de epsilon de Q, certo? Diferente do outro que era simplesmente o Q, né? No não determinístico. Por que aqui é diferente? Exatamente porque agora o Q pode ter transições vazias para outros estados. Então eu preciso calcular isso, né? Ou seja, o nosso fechamento. Então a gente calcula isso a partir de S de epsilon de Q. Esse é o nosso caso base, tá? O nosso caso indutivo, ou seja, se eu estou no estado Q e leio a palavra XA, o que eu faço? Primeiro eu vou fazer o processamento, né, de Q com X. Isso aqui vai me dar um conjunto de estados,
né? Isso me dá um conjunto de estados, e desse conjunto de estados eu faço a minha transição não determinística a partir de cada um desses estados de A. Ora, isso aqui vai me dar um conjunto que tem R1, que tem R2 e que tem R3, até um Rn qualquer, certo? Ou seja, isso aqui é um conjunto, tá? Mas lembrem que agora, em cada um desses estados que eu alcancei, podem existir transições com o símbolo vazio a partir dele. Então, eu tenho que fazer o quê? Calcular agora o fechamento para cada um, né? O epsilon fechamento, para cada um desses estados. Então, desse meu conjunto R, né, que foi a computação, né, da palavra x a partir do estado Q, e eu fiz as transições, né, não determinísticas de cada um desses estados com A, isso tudo me dá um conjunto. Aí desse conjunto, agora eu pego cada um dos elementos e mando fazer a minha função epsilon, epsilon fechamento, né? Ou seja, eu vejo todo mundo que é alcançável a partir daquele estado a partir de transições vazias. Ou seja, eu pego cada Rzinho pertencente ao R, ou seja, a esse conjunto, e mando depois fazer a união de S de epsilon de R. Tá? Ou seja, todo mundo ali dentro, certo? Então, essa é a nossa definição da nossa função estendida. Ou seja, a transição a partir de um estado Q de epsilon, né, é simplesmente chamar o epsilon fechamento, né, do estado Q. Ou seja, são todos os estados, né, o conjunto de estados Q, que são acessíveis a partir de Q com transições vazias. E o nosso caso recursivo, né, eu calculo primeiro, né, a nossa função de transição para o x, isso me dá um conjunto. Desse conjunto eu faço a transição a partir de cada um desses estados de A, isso aqui vai me dar um conjunto, né? E aí eu faço a união de todos esses caras, né? Isso vai me dar um conjunto R1, R2, R3 até Rn, né? E desse conjunto eu tenho que ver que cada estado desse pode ter transições vazias, transições vazias a partir dele. Então eu chamo agora o meu fechamento para cada um desses estados, tá? E faço a união de todo mundo. Então, essa é a nossa definição agora de função de transição estendida. A definição da linguagem, ela é semelhante à definição da linguagem regular de um autômato finito não determinístico. Ou seja, quando é que uma palavra W vai pertencer a L de N de epsilon? Ela vai pertencer se a minha computação a partir do estado inicial da palavra W, se esse conjunto tiver pelo menos um estado de aceitação. Ou seja, a interseção desse conjunto com f de E não é vazia. Ou seja, existe pelo menos um estado nessa computação que está em f de epsilon. Tá? E aí eu digo que a palavra pertence à minha linguagem. Aqui a definição é exatamente igual, né, à definição de não determinístico, de autômato finito não determinístico, da linguagem que é formada por um autômato finito não determinístico. Tá? É claro que muda, que lá era a função de transição era do autômato finito não determinístico, aqui é do autômato finito não determinístico com epsilon transições. Bem, vamos ver o processamento de uma palavra, né? Pegue naquele nosso autômato que reconhece um número real, né? Ou seja, eu estou no estado Q0, eu posso ler um mais, um menos, ou não ler nenhum caractere, né? Depois eu posso ler um conjunto de dígitos, né? Depois eu leio um ponto e depois outro conjunto de dígitos para chegar a um estado final. Bem, vamos ver agora o processamento da palavra mais 2.3, tá certo? Então vamos lá, por definição, quem é o processamento de mais 2.3 a partir do estado Q0? Ora, para eu calcular isso, o que eu preciso saber? Qual é o processamento, né? Quais são os estados alcançados a partir do estado Q0 com a palavra mais 2 pontos.
né? Que seria o x, né? Seria o nosso x aqui, ó. O nosso x seria mais 2 pontos. E quem seria o a? Seria o 3. Então, eu primeiro calculo, né, a minha função de transição a partir do estado inicial da palavra Q0x, onde o x aqui é mais 2 pontos. Isso me dá um conjunto, né? Desse conjunto eu pego cada um dos elementos e faço a minha transição epsilon, né? Ou seja, minha transição não determinística epsilon, a partir desse estado com o A. Quem é o A? O 3. Isso tudo vai me dar um conjunto, e desse conjunto resultante, o que eu faço? Eu chamo agora a minha função de fechamento para cada um dos elementos dele, ou seja, cada Rzinho pertencente a R, né? E faço a união de todo mundo ali, tá? Então, aqui é simplesmente a definição do nosso caso recursivo, né? Ou seja, só para escrever aqui de novo, se alguém ficou em dúvida, se eu tenho o estado Q e eu tenho a palavra XA, por definição, quem é isso aqui? É a união, né, de todo o Rzinho que pertence ao Rzão, de quem? Do fechamento de R, ou seja, eu estou unindo todo mundo, onde o Rzão é quem? É a união, aí sim, de cada estado que é alcançado a partir do processamento, né, do estado Q com a palavra X, isso aqui me retorna um conjunto de estados, e depois eu faço a minha transição não determinística de P com A, certo? Essa é a nossa definição recursiva que está exatamente replicada aqui, tá? Ok, agora o que eu preciso então calcular, né? Eu preciso calcular quem é a minha transição de Q0 a partir do estado Q0 de mais 2 pontos. Depois eu preciso calcular o meu R para eu poder calcular quem é essa função, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa calcular quem é o R, certo? O R é essa definição aqui, só fiz copiar para cá, tá? Mas para eu calcular esse R, eu preciso calcular quem? Eu preciso calcular quem é a transição de Q0, né? Aqui tá Q0, de mais 2 pontos. Né? Ou seja, qual é essa transição? Tá? Bem, para eu fazer esse cálculo, né, eu vou fazer ele aqui embaixo. Ó. Eu vou calcular quem é a transição a partir do estado Q0 da palavra mais 2 pontos. De novo, isso não é o nosso caso base, né? Isso é o nosso caso indutivo. Quem seria a palavra X aqui? Seria o mais 2. Quem seria o A? Seria o ponto. Então, pela nossa definição recursiva, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro fazer o processamento a partir do estado Q0 de mais 2, que é o x, né? Do resultado, né, dessa transição, eu tenho um conjunto de estados que vão ser computados. Eu pego cada um desses estados e chamo a minha função não determinística epsilon a partir desses estados com o ponto, né, que é o nosso A. Pego todos esses caras, são conjunto, e depois eu faço a computação, o epsilon fechamento de cada um desses conjuntos, porque eles podem ter vários estados com transições vazias a partir dele, tá? De novo, só apliquei o nosso caso recursivo aqui. Aí, novamente, para calcular isso, né? Eu preciso calcular quem é o R, né? Para calcular quem é o R, né? Eu preciso calcular quem é a transição, né? Epsilon a partir de Q0 mais 2, né? Que era aquele ali que tem. Aqui tem um errinho, tá, pessoal? Aqui é mais, aqui também é mais, tá? Tem esse errinho aí nos slides. Bem, para eu calcular isso, agora eu vou aplicar de novo a minha definição recursiva. Agora quem vai ser o x vai ser o mais, quem vai ser o a vai ser 2. Então, para calcular, né, a transição a partir do estado inicial da palavra mais 2, o que eu faço? Eu primeiro calculo a partir do estado Q0
né, a nossa palavra x, a transição a partir da palavra x, né? Isso aqui vai me retornar um conjunto. Esse conjunto eu pego cada um dos elementos do meu conjunto e faço a minha transição não determinística. De todo mundo que retornar aqui, eu faço depois o epsilon fechamento, certo? Aí, novamente, para eu calcular, eu preciso saber quem é esse R aqui. Então, vamos calcular quem é esse R. Bem, para eu calcular o R, eu vou precisar saber quem é a transição não determinística a partir do estado Q0 do símbolo mais agora. Tá? Bem, para eu fazer isso, eu coloco aqui embaixo, né? Aí, de novo, eu ainda estou no meu caso recursivo, né? Agora, o x, quem é, pessoal? O x é epsilon e o a é o mais, né? Ou seja, o nosso x agora assumiu o epsilon, tá? Então, para eu calcular, né, a transição epsilon a partir do estado Q0 da palavra mais, eu preciso calcular quem? A transição epsilon a partir do estado Q0, com o epsilon agora, né, do conjunto, né, de retorno disso. Eu pego cada um dos estados e aí sim faço a transição epsilon desse estado P com o símbolo mais, que é o nosso A. Novamente, desse conjunto todo depois, eu chamo a nossa função epsilon fechamento para cada um dos estados desse conjunto, tá? Novamente, para eu calcular isso, eu tenho que saber quem é o meu R. Ou seja, quem é o meu R, né, a partir de Q0, epsilon. Né? E aí, para eu calcular isso, eu preciso saber quem é a minha transição não determinística de Q0 de epsilon. Então, eu preciso calcular quem é a nossa transição epsilon a partir de Q0, lendo a palavra epsilon, né? Ora, aí a gente chega agora no nosso caso base, né? No nosso caso base, pessoal, lembrando, se eu tenho uma transição não determinística de epsilon de um estado Q qualquer, lendo o epsilon, o que eu faço? Eu simplesmente chamo a minha função S de epsilon, né? Que é aquela função que calcula o epsilon fechamento, ou seja, todos os estados que são alcançados a partir do estado Q por transições vazias, né? Isso aqui, no caso concreto nosso, ou seja, se eu estou no Q0, tá certo? E vou pegar todos os estados que são alcançáveis a partir de Q0 com o epsilon, eu tenho quem? Tenho o próprio Q0 e tenho o Q1. Portanto, S de epsilon de Q0 é o Q0, é o conjunto que tem Q0 ou Q1. Tá? E agora, pessoal, eu volto, né, com esses valores na nossa definição. Ora, para eu calcular o R, eu precisava primeiro calcular quem? Quem era a computação a partir de Q0 de epsilon. E eu acabei de calcular. Quem é isso? É Q0, Q1. Então, eu vou substituir, né, essa parte por Q0, Q1. Ou seja, eu tenho que P pertence a Q0 a Q1. E eu vou pegar cada elemento desse conjunto e vou substituir aqui. Ou seja, eu tenho quem? Isso aqui é igual a função, né, não determinística de Q0 com mais, união do Q1 com mais. Né? Aí vamos lá, se eu estou em Q0, certo? E leio mais, qual é o conjunto que eu tenho de retorno? Só o Q1. Né? Se eu estou em Q1 e leio mais, notem que eu não tenho nenhuma transição a partir de Q1 com epsilon, ou seja, esse conjunto vazio. Então, eu tenho que isso aqui é igual ao conjunto unitário Q1, união com vazio, que é o próprio Q1. Então, agora eu já sei calcular, pessoal, quem é essa expressão. Né? Eu já sei calcular quem é o R. Quem é o R? É o conjunto que tem Q1. Portanto, eu vou substituir, né, esse Rzão aqui por quem? Por Q1. Ou seja, isso aqui é igual a fazer a união, né, de todo o Rzinho que pertence a esse conjunto, o Q1, do epsilon fechamento de R, né? Quem é isso aqui? Né? Só tem um elemento, então é S de epsilon de Q1. Né? Ou seja,
Se eu estou em Q1, pessoal, tem alguma transição não determinística a partir dele? Não. Então, qual é o conjunto que eu retorno? Só o Q1. Tá? Agora, então, já sei qual é o valor do meu processamento de Q0 com símbolo mais. É quem? É o conjunto Q1. Então, eu vou substituir isso aqui pelo conjunto que tem Q1. Eu fiz a substituição, né? E aí o P só pode assumir o valor Q1, né? E depois eu faço esse cálculo, né? Do estado Q1, certo? Lendo o 2, né? Quais são os estados possíveis. Ora, se eu estou no Q1 e leio 2, eu posso continuar no Q1 ou posso eventualmente ir para onde? Ir para o estado Q2. Ou seja, a transição não determinística me leva a Q1 ou Q2. Eu posso estar nesse estado ou posso estar nesse outro estado. Aí, novamente, pessoal, agora eu já sei calcular quem é a transição não determinística, né? Aliás, já sei calcular quem é o meu R, né? O meu R. Eu já sei quem é calcular o R. Esse cara aqui. Né? Ou seja, Q1 e Q2. Então, eu vou substituir esse R aqui por Q1 e Q2. O que vai me dar, né? R, né? Podendo assumir Q1 e Q2. Então, eu vou substituir o Rzinho, né? Por Q1 e por Q2. Ou seja, eu vou fazer o epsilon fechamento em Q1 e depois vou fazer a união do epsilon fechamento em Q2. Ora, se eu estou em Q1, pessoal, não tem nenhuma transição vazia a partir dele. Então, esse conjunto é quem? É só o Q1. Se eu estou no Q2, também não tem nenhuma transição epsilon a partir de Q2. Então, isso aqui é quem? É só o Q2. E aí, o resultado dessas duas coisas é Q1, Q2. Tá? Bem, o que a gente acabou de calcular? Agora eu já sei calcular quem é a minha transição a partir do estado Q0 do mais 2. Então, o que eu faço aqui? Eu vou substituir isso aqui pelo conjunto Q1 ou Q2. Ou seja, eu vou substituir isso aqui pelo conjunto Q1, Q2. Tá? Ou seja, o meu P agora pode assumir que valor Q1 ou Q2. Tá? Ou seja, basta eu fazer a transição, né, a partir do estado Q1, lendo um ponto, e do estado Q2, lendo um ponto. As transições epsilon, né? Vamos lá, pessoal. Se eu estou no Q1, certo? Estou aqui no Q1 e leio um ponto, para que estado eu vou? Para nenhum. Então, isso aqui vai me retornar o quê? O conjunto vazio. Se eu estou no Q2 e leio um ponto, eu só tenho um estado possível, que é quem? O Q3, o conjunto que tem Q3. Tá? E a união de vazio com Q3, com o conjunto unitário Q3, é o próprio Q3. Tá? Agora eu já sei calcular quem é esse R, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir aonde tinha R pelo conjunto Q3. Ou seja, eu vou simplesmente calcular, né, o epsilon fechamento, né, do estado Q3. Tá? Aí, novamente, eu estou no estado Q3. Qual é o epsilon fechamento a partir dele, pessoal? Tem alguma transição vazia? Não, não tem nenhuma transição vazia. Portanto, é o próprio conjunto que tem o Q3. Certo? Aí, de novo, agora eu sei o que significa fazer a computação de mais 2 pontos a partir do estado Q0. O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso por essa expressão. Então, eu tenho que calcular agora a transição não determinística para o meu conjunto, e o conjunto só é o Q3, né? Ou seja, eu tenho que fazer a transição não determinística a partir do estado Q3, lendo o 3, ou seja, se eu estou em Q3 e leio 3, eu posso continuar em Q3, ou posso ir para quem? Posso ir para Q4, ou seja, isso aqui retorna quem? O conjunto Q3, Q4, certo? Por fim, pessoal, agora eu já sei calcular quem é o meu R, né? Já sei calcular quem é meu R. Quem é o meu R é Q3, Q4. Aí o que eu faço agora? Vou substituir, né, o R da expressão de cima por Q3 ou Q4.
né? O conjunto tem Q3 e Q4. Ou seja, né, o R pode assumir Q3 e Q4, então basta eu fazer o quê? Chamar o epsilon fechamento, ou seja, de Q3 e Q4. Né? Em Q3, novamente, pessoal, eu tenho nenhuma transição epsilon a partir de Q3, então esse conjunto é o próprio Q3. Né? Do Q4, eu também não tenho nenhuma transição epsilon a partir dele, então isso aqui é o próprio Q4. Né? E aí eu faço a união desses dois caras, que é o Q3 e o Q4. Ou seja, a minha computação, né, a partir do estado inicial, né, da palavra mais 2.3, né, me levou ao conjunto Q3, Q4, certo? E Q3, Q4, né, tem um estado de aceitação lá dentro, né, que é o Q4. Portanto, a palavra ela pertence à minha linguagem. E aqui nós terminamos essa aula de hoje.